Excelência. Boa tarde, Rodrigo, que estou vendo aí ao seu lado, todas as deputadas e deputados que estão nessa nossa mais uma sessão virtual, a todos os internautas. Bem, esse projeto, a gente sabe da importância que significa para todos nós também trazermos a nossa contribuição para incrementar ainda mais os recursos destinados ao combate ao coronavírus. Agora, tem vários aspectos que precisam ser observados na elaboração desse projeto. O primeiro deles é que nem todos os deputados são iguais. Há deputados que têm um tipo de rendimento, de outras suas, enfim. E há deputados que também precisam dos seus subsídios para poder sobreviver. Então, a nossa bancada deve apresentar uma emenda nesse sentido, de escalonamento desses descontos, o que nós entendemos é baseado, inclusive, no rendimento do imposto de renda de cada um, o que é interessante, né? Na medida em que a pessoa tem um patrimônio maior, ela pode contribuir com um percentual maior. Com relação ao desconto também, aquilo que vai ser destinado do Fundo de Reserva da Assembleia, lembramos que esse fundo foi apontado há poucos dias por um dos nossos deputados, o deputado Emílio, levantou isso para nós, da existência desse fundo, da quantidade que havia de recursos nesse fundo, o que também é importante. Do mesmo modo, entendemos que uma parcela da verba de gabinete também será destinada para isso, com a qual concordamos. Agora, senhor presidente, aquilo que a gente não pode concordar é exatamente o desconto de servidores, sobre o salário dos servidores, né? Não importa se esses servidores estão na condição de comissionados, né, de cargos em comissão. Muitos dos servidores, eles são arrimo de família, eles fazem a manutenção das suas casas, das suas famílias. Tem muitos servidores, nem todos os servidores estão numa faixa salarial elevada, muito pelo contrário, uma boa parte ainda está numa faixa salarial menor. E fazer esse corte linear, como o projeto propõe, sobre o salário dos servidores, é uma insensatez. Por quê? Você cortar sobre o salário bruto, então você vai pegar os provimentos, você vai pegar, às vezes, servidores que têm função gratificada e mais, o projeto atinge ainda o ticket de alimentação. Quer dizer, isso a gente sabe que a maior parte desses servidores, eles comem aí na Assembleia, nos restaurantes que tem no entorno aí, com esse ticket. É um importante reforço para poder abrandar as despesas com o orçamento doméstico que todos eles têm, com as responsabilidades que todos eles têm. De modo que eu não vejo necessidade nenhuma de estender esse desconto para o salário dos servidores. Da mesma forma que é uma baita de uma injustiça você dizer o seguinte: olha, nós vamos descontar dos servidores que têm já o direito de receber a sua licença-prêmio. A pessoa, ela se programa, ela fica 5 anos se programando para ver quando que ela vai receber a licença-prêmio, para ver o que ela vai fazer, se ela vai fazer uma pintura na casa, se ela vai comprar um bem, se ela vai trocar seu carro, se ela vai fazer uma viagem de lazer que ela tem direito. Agora, chegar, depois que as pessoas se programaram, se planejaram, e falar, você não vai ter direito a esse recurso, a esse dia. Isso é um direito assegurado, você não vai ter direito a receber a sua licença-prêmio em dinheiro, você vai ter que tirar em descanso. Ora, faça-me um favor. Aí é muita injustiça. Até porque, eu não tenho esse levantamento, mas se a Assembleia fizer o levantamento dos servidores que têm direito a receber a licença-prêmio em dinheiro, não deve ser nenhuma grande quantia. Nenhuma grande quantia.
Então, o projeto é importante. Eu penso que o desconto no nosso salário, ele vai ser, do ponto de vista mais simbólico até, do que do ponto de vista do somatório desse desconto. Porque o somatório desse desconto não vai necessariamente representar grandes coisas, mas é importante, e me parece que no Colégio de Líderes ontem, isso foi uma unanimidade, ou seja, quase todos os deputados que estavam ali, representando os seus respectivos partidos, concordaram com esse desconto, do qual também eu concordo. Agora, tem itens, tem artigos no projeto que precisam ser revistos. Tem artigos no projeto que precisam ou ser retirados, ou serem substituídos, ou serem incrementados através de emendas que nós estamos preparando, embora agora, como o presidente disse, não é a fase de colocar emendas, mas elas precisam estar postas. E tem mais uma coisa, nós temos votado, como fizemos há semanas, por exemplo, nos fundos. Nós votamos nos fundos. Só que a gente vai para o Tesouro esses recursos. Nós temos que saber qual é a real contribuição que nós estamos fazendo. Para onde que está indo esse dinheiro? Onde que vai ser gasto? Nós queremos saber qual a direção disso. E temos o direito, inclusive, de apontarmos. Olha, nós gostaríamos que os 300 milhões, caso chegue a essa cifra, forem economizados, seja gasto nisso, nisso e nisso. Nós temos várias propostas enquanto bancada, que nós vamos apresentar, porque senão a gente fica no escuro, e sem qualquer colocar aqui desconfiança, mas a nossa função, entre outros papéis, é também fiscalizar o gasto do executivo. Não importa se nós estamos vivendo um momento de calamidade pública ou não. A calamidade pública, ela já dá uma autonomia e uma liberdade para poder se gastar os recursos de uma forma a deixar de lado todas as burocracias de licitações, disso e daquilo. Então, mas pelo menos, eu acho que a Assembleia e os 94 deputados e deputadas desta casa precisam fiscalizar e saber onde que está sendo gasto. Isso é importantíssimo. Qualquer recurso hoje é bem-vindo. Nós sabemos disso. O Estado vai perder receita? Vai perder receita. O país vai perder receita, não tem jeito. Todas as demonstrações dos economistas têm apresentado que vai haver uma queda na arrecadação. É indiscutível isso. Agora, há setores que precisam receber esses recursos com muito mais urgência, com muito mais emergência do que outros. Então, nós precisamos dar ao governo esse direcionamento. Olha, nós vamos aqui economizar isso, mas nós precisamos investir, por exemplo, na distribuição maior de cestas básicas, que não tem atingido, às vezes, a todos. Por exemplo, na compra de equipamentos de proteção individual para os trabalhadores na área da saúde. O governo tem que abrir mão de determinadas coisas ainda que ele não abriu. É nítido que a renda de uma boa parte da população do estado de São Paulo caiu de forma vertiginosa, sobretudo para aqueles que já foram dispensados das empresas que trabalham, dispensados do comércio que trabalham, daqueles autônomos que não tem como fazer renda, que não tem como fazer dinheiro, porque não tem nem para quem vender mais, dos setores mais vulnerabilizados, da diarista, que a contratante não chama mais o serviço dela, não é todo mundo que deixa a pessoa em casa e continua pagando salário, a gente sabe que isso, infelizmente, não é uma realidade. Então, nós precisamos fazer com que esses recursos sejam voltados para esse tipo de segmento. Nós apresentamos aí, na Assembleia, um conjunto de propostas que nenhuma outra bancada apresentou, foi o mais completo possível. Abarcamos todos os segmentos, todas as áreas, das mais vulnerabilizadas, do setor produtivo, dos servidores, dos trabalhadores, enfim, dos moradores em situação de rua, em todos aqueles. E nós precisamos fazer com que esses recursos possam, primeiro, que esse programa seja aprovado,
ser debatido na casa, ser debatido com o governo, seja adotado pelo governo, e ao mesmo tempo, nós também temos que dizer que os recursos que nós estamos, de uma forma bastante sistemática, votando aqui na casa, que a gente tenha o direito, porque é nosso dever e é nosso direito, indicarmos para onde ele será gasto. A gente concorda com desconto sobre o nosso salário, não tem problema nenhum. Quer dizer, e a gente concorda com o desconto da verba de gabinete também, a gente não concorda com os descontos dos servidores e a gente não concorda que não haja toda a transparência possível na destinação desses recursos. Porque o momento é difícil, vocês veem que hoje mesmo caiu o percentual de isolamento social no Estado, né? Vem caindo muito, há, de certo modo, um pouco de, talvez, as pessoas desleixaram um pouquinho, porque veem que o crescimento da letalidade não está atingindo um número tão elevado, mas a gente não custa lembrar que os especialistas em saúde, que a ciência tem dito o seguinte para nós não chegamos ainda ao nosso pico, nós não chegamos ainda à nossa pior situação. Portanto, a situação deverá se agravar ainda mais. A gente sabe que os recursos são sempre insuficientes, mas nós também podemos dizer da importância de se investir em determinadas áreas. Eu quero aqui fazer também um parêntese sobre a questão do aumento da violência sobre a mulher, né? E que uma parte dos recursos também já poderiam ser destinados a isso. Eu acho que a violência urbana, não temos talvez os números exatos, mas certamente ela deve ter diminuído. Só que a violência doméstica, e todos os números apontam para isso. No domingo mesmo foi divulgado o aumento da violência doméstica, sobretudo sobre a mulher, no estado de São Paulo. Ela aumentou em 42%. É um número bastante expressivo, bastante significativo. E não é só da mulher, é a violência sobre a mulher e a violência também sobre a criança e sobre o adolescente. Nesse sentido, é importante que hajam recursos destinados a esse enfrentamento, destinados a esse combate, porque a gente vê muita fragilidade nisso. Acho que poderia ser aumentada não só as patrulhas nesse sentido, a própria Assembleia votou um projeto desse, que é a Patrulha Maria da Penha, colocá-la definitivamente em prática, mas mais do que isso, criar instrumentos como aplicativos que possam ser acionados pelas mulheres que estão vivendo momentos, às vezes, de desespero e não tem a quem pedir socorro. Isso é fundamental, porque às vezes a gente pensa muito só na parte de saúde. A parte de saúde é fundamental, temos que provê-la de todos os recursos necessários, mas temos que pensar em outras áreas também. Temos que pensar na fome, que vai aumentando a cada dia, temos que pensar nas nossas crianças, que precisam receber alimentação, na população em situação de rua, no setor produtivo, todos eles precisam de recursos. Então, este momento é um momento que nós temos que ter responsabilidade para poder apontarmos para o governo que aquilo que nós estamos fazendo, para muitos, poderá ser, inclusive, um grande sacrifício. Eu vi ontem no nosso grupo muitas pessoas dizendo que elas vão ter que se pagar até para poder abrir mão dos seus salários, não é? Mas vão votar certamente favoravelmente, mas que esses recursos, então, possam estar à disposição de setores que, de fato, estão precisando muito. Todo mundo precisa, mas tem setores que precisam mais do que os outros. Por hora é isso, senhor presidente. Obrigada por enquanto e um abraço a todos os colegas aí que estão acompanhando e estão presentes na sessão. Obrigado, deputado.